Hebreus 12, 14. Diz assim: hoje, pessoal, nós vamos falar sobre o que você deve fazer. Nós estamos aí prestes a virar o ano, sim ou não? Sim. E eu acredito que você queira que esse ano de 2015 seja um ano para você diferente. E Deus aqui, pessoal, nos deixou uma receita. Hoje nós vamos falar da receita de Deus para que o seu ano de 2015 seja diferente. Amém? Para que você já possa mudar o seu ano antes mesmo dele virar. Amém, gente? Você vê, uma simples palavra que ela recebeu, ela trouxe para si e as coisas já começaram a mudar. Amém, gente? Não mudou completamente, mas já começaram a mudar, mudou dentro dela. Então, quando a pessoa absorve a palavra e começa a colocar em prática, então aquela palavra começa a dar na vida dela o quê? Frutos. Amém? Então, Deus aqui nos deixou, nessa palavra que nós vamos ler, Ele nos deixou uma receita para que o nosso ano de 2015 venha a ser um ano de vitórias. Amém? Então, vamos lá. Hebreus capítulo 12, versículo 14. Diz assim: segui a paz com quem? Com todos. Primeira coisa, se você quer o seu ano de 2015 abençoado, você tem que seguir com o que, pessoal? Com paz, com todos. Amém? Então a primeira coisa que nós temos que fazer, pessoal, no que depender de nós temos que nos reconciliar com aquelas pessoas que de repente você teve divergência. Liberar o perdão no seu coração. Porque se você virar o ano com aquela amargura daquilo que a pessoa lhe fez, ou daquilo que de repente você também fez com aquela pessoa, então o primeiro segredo, a primeira coisa dessa receita, Deus está dizendo o seguinte: você tem que estar em paz com todos. Mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou de repente conversar com essa pessoa? Deus vai te dar a direção. Amém, gente? Deus vai te mostrar o que você tem que fazer. Mas no que depender de você, você tem que estar em paz com ela. Ainda que seja um telefonema que você vai dar, ainda que você não vá até essa pessoa, ainda que você mande um e-mail para ela, mas que da sua parte você esteja em paz. Você esteja em paz. Amém? Ah, mas foi ela que errou. Ainda que tenha sido a pessoa, mas você tem que estar o quê? Em paz com ela, com o seu coração. Enquanto você sentir aquela dorzinha dentro de você, quando você ouve falar do nome dela, quando você lembra dela, quando você vê uma foto dela, enquanto você sentir uma coisinha, significa que ainda não está completamente limpo. E para Deus poder honrar, pessoal, como Ele quer honrar, como Ele vai honrar, você precisa liberar esse perdão para essa pessoa. Amém, gente? É o primeiro passo, se você quer seguir em paz. Amém? Entenderam qual é o primeiro passo da receita, pessoal? Então vamos lá. Seguir com paz, seguir a paz com todos. E o que mais? E a santificação. Segunda parte da receita. Primeira parte, liberar o perdão, liberar tudo que está amargurando o seu coração, tudo que está chateando você, tudo que está oprimindo o seu ser. E o segundo passo é você, como diz aqui, e a santificação. O que é santificação? Ver o que de repente ainda, pessoal, está te separando da presença de Deus. Ver o que está te separando ainda da presença de Deus. De repente é um pecado, é um erro, é uma falha. E quando a Bíblia fala que nós devemos nos santificar, significa o seguinte: nós temos que nos separar. Não é porque as pessoas estão fazendo que eu, que sou cristão, vou fazer.
por exemplo, esse final de ano, é comum se reunir a família, e muitas vezes os familiares, pessoal, muitas vezes os familiares não são convertidos. O que você tem que fazer? Você tem que vigiar a sua conduta. Você tem que vigiar, pessoal. Você tem que vigiar a sua conduta com Deus. Por isso que a Bíblia fala, nós temos que seguir com a santificação. Como assim? Eu tenho que seguir separado. Não é que você vai se destacar dos seus familiares, não é que você vai ficar isolado. Não, o pastor mandou ficar santificado, ou ficar longe. Não, você pode ficar perto, desde que você não faça o que aqueles que não são convertidos vão fazer. Amém? Você pode estar ali no meio das pessoas que não são convertidas, como eu preguei na quinta-feira, sendo sal. Dando o que, gente? Dando sabor ali naquele lugar. Você pode transmitir o Senhor Jesus. Está ali no meio, mas não participando daquilo que está errado. Deus está dizendo para a gente assim: meus filhos, para que eu possa te honrar, você tem que estar santificado. Você tem que estar santificado. Eu preciso que você faça uma reflexão da sua vida e veja o que está errado. Elimine o que está errado. Se você quer um 2015 de sucesso, de conquista, de vitória, elimine o que está errado. Veja o que está errado na sua vida. Se separe, se santifique. Amém, gente? Nem que seja uma coisinha boba. Pede ao Espírito Santo: Senhor, me mostra o que eu tenho que me separar, o que eu tenho que eliminar da minha vida. Se você perguntar ao Espírito Santo, ele vai te falar. E por mais que você diga: não tem nada, não tem sim, porque nós somos humanos e somos pecadores. Todos nós temos erros, pessoal, e tem coisas que Deus quer que você elimine da sua vida. Amém? Tem coisas que Ele quer que eu elimine, coisas que de repente nem passava na minha cabeça que era errado, mas que o Espírito Santo diz: isso aqui eu não quero em você. Amém, pessoal? Porque Deus quer fazer uma obra na gente, mas para Ele poder fazer essa obra, eu tenho que estar na mão dEle. Primeiro, eu tenho que estar limpo, em paz com todos, e eu tenho que estar santificado. Eu tenho que estar com a minha vida santificada. Vamos lá, seguindo a receita de uma vida de sucesso para 2015. Olha só: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, o que diz aí, pessoal? Ninguém verá o Senhor. Se eu quero, quem quer ver Deus na sua vida? Eu. Então, faça essas duas coisas. Limpe seu coração. Amém? Amém. Se santifica. Aí ele continua dizendo: atentando diligentemente, ou seja, com força, com veracidade, atentando diligentemente, porque ninguém seja o quê? Faltoso. Seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Porque quando eu estou faltoso em alguma coisa, faltoso no jejum, faltoso na oração, faltoso na comunhão, eu acabo me separando do que, gente? Da graça de Deus. Pessoal, e são tantas coisas hoje em dia que nos separa de Deus. Se você não vigiar, você fica mais no computador do que em comunhão com Deus. Sim ou não? Sim. Não é que é errado você ficar no computador, Facebook, não. Mas tudo tem que ser dosado na nossa vida. Você não pode deixar que aquilo atrapalhe você. Você não pode deixar que aquilo seja o que te separa de quem, pessoal? De Deus. De Deus. Porque às vezes, se abusar, a pessoa dorme com o tablet no peito e não orou. Sim ou não, gente? Se abusar, ela dorme com o celular, mas não orou, não falou com Deus. Quanto tempo ela gastou ali? Quanto tempo ela levou ali? Não é que é errado, não, você pode fazer. Não é que agora no local da fé não pode. O pastor falou: proibiu. Não proibiu nada. Eu só quero dizer para você o seguinte: você não pode deixar que isso te separe
da graça de Deus. Às vezes até muito trabalho nós temos que vigiar, pessoal. Você tem que trabalhar, você tem que dar duro mesmo, mas você não pode deixar que nem o trabalho separe você de Deus. Tudo tem que ser dosado na nossa vida. Por isso que a Bíblia fala lá em Eclesiastes: há tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo da terra. Amém, gente? Então, nós não podemos ser faltoso, como diz aqui a Bíblia, em nada. Você tem que ter o seu tempo para jejuar. Às vezes tem pessoas que passam semanas sem fazer um jejum. Nós temos que jejuar toda semana, pessoal. Você não pode ser faltoso na leitura da palavra de Deus. Você não pode ser faltoso na sua oração diária, pela manhã, à tarde, à noite. Isso não é religiosidade não, isso é comunhão com Deus. Comunhão com Deus. Você se alimenta de manhã, você se alimenta no almoço, você se alimenta à tarde, você se alimenta à noite, não alimenta, pessoal? Então, você tem que se alimentar espiritualmente também. Porque para viver no mundo que nós vivemos hoje, como diz aqui a Bíblia, nós não podemos ser faltosos em... Não pode faltar nada, não pode faltar espiritualidade, não pode faltar comunhão com Deus. Separando-se da graça de Deus, e nem haja alguma raiz do que, gente? De amargura. Se de repente tem uma raiz de amargura, amargura de repente não é nem mágoa, mas é uma amargura por causa de uma situação que você viveu. Dobra seu joelho, começa a orar nesse sentido: Senhor, me ajude a arrancar essa amargura do meu coração. Porque, gente, às vezes essa pontinha de amargura é que está fazendo, de repente, se estragar toda a obra que Deus está fazendo na sua vida. É como uma frutinha estragada no meio das demais. Pode ter milhares de frutos, se você colocar uma estragada, aquela estragada vai espalhando e acaba estragando todas. Não é assim, pessoal? Assim é a pessoa que permite que uma amargura continue dentro dela. Limpe seu coração. Amém? Nem haja nenhuma raiz do que? De amargura, que brotando, o que? Vos perturbe. Que você sabe que aquela amargura fica o que? Latejando, igual quando uma coisa está inflamada. Não é assim, pessoal? Se tem uma unha encravada, fica aquele negócio assim, ó, latejando. Não é assim, pessoal? Assim é a raiz de amargura que brota. Ela fica lá, ó, te perturbando. Elimina isso logo da sua vida. Tira isso logo de dentro de você. Amém, gente? Vamos tirar isso para que a gente possa entrar esse 2015 e esse 2015 sua família se converta. Esse 2015 você tenha todas as vitórias que você precisa, a prosperidade que você... Porque Deus quer fazer tudo isso. Deus quer fazer uma obra grande, pessoal. E Ele vai fazer. Amém, gente? Amém. O local da fé vai ser palco de grandes milagres que Deus vai fazer. E isso está sendo registrado hoje, porque amanhã, em nome de Jesus, nós vamos falar que isso tem acontecido. Que Deus tem feito grandes maravilhas, grandes milagres. Mas para isso, Deus quer primeiro formar vocês. Deus primeiro formou quantos para poder... Jesus formou quantos para poder fazer a obra? Ele foi lá e chamou quantos? 12. Formou os 12. Daqui a pouco 12 já não dava mais, ele foi lá e chamou quantos? 70. Chamou 70, formou 70. Daqui a pouco já ficou incontável. Amém? Deus quer formar vocês para que de vocês Ele possa expandir e mudar a vida de muita gente. Amém? Amém. Aí diz assim: nem haja raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam o quê? Contaminados. Aquilo que eu falei, uma raizinha ruim atrapalha todas. Nem haja algum o que, pessoal? Impuro ou profano, como Esaú, o qual por meio de um repasto,
vendeu o seu direito do que, pessoal? O que Esaú ele fez, pessoal? Ele chegou do campo com muita fome e o seu irmão estava lá com um prato de comida. Ele me dá esse prato de comida. O irmão falou: só se você me der o seu direito de primogenitura. Ele falou: o que me adianta o direito de primogenitura se eu estou com fome? Me dá o prato. E tem muita gente assim, pessoal, que a carne dela pede e ela diz: eu não vou deixar de satisfazer a minha carne por causa do direito de uma bênção de Deus. E às vezes ela acaba trocando a vida dela com Deus, a bênção dela com Deus, por um prato de lentilhas. O que significa isso? Tem gente trocando, pessoal, a bênção dela por uma coisa insignificante, por um pecado, por um pensamento, por um desejo, por uma coisinha tão boba. E Deus está dizendo: não troque, não seja como Esaú. Porque olha só o que aconteceu com Esaú, pessoal. Pois sabeis que também, posteriormente, querendo herdar a bênção, depois ele quis herdar essa bênção, ele viu o quanto era importante, foi o quê? Rejeitado. Foi rejeitado, pois não achou lugar nele para o quê, gente? Para arrependimento. Embora com lágrimas o tivesse buscado. Você sabe o que significa isso? Tem tantas pessoas agora aí fora, inclusive me assistindo, que ela tem um desejo de voltar para a presença de Deus, mas ela não consegue. Por quê? Porque um dia ela trocou a presença de Deus por um prato de lentilhas. Ela trocou a presença de Deus por causa de um namoro, por causa de uma amizade. Ela trocou a presença de Deus por causa de um desejo carnal. Ela trocou a presença de Deus por coisas tão insignificantes. E Deus está dizendo o seguinte: não seja como Esaú. Porque Esaú depois quis a bênção e não teve mais. Quantas pessoas que querem voltar, mas não conseguem. Nós estamos aqui, pessoal. Nós estamos tendo a oportunidade de mudar de vida. Nós estamos tendo a oportunidade de ter uma grande obra na nossa vida. Deus está dizendo para você: meus filhos, eu quero fazer um edifício sobre você. Eu quero edificar a sua vida. Amém, gente? Eu quero dar uma vida nova para você. Eu quero te dar uma vida diferente. Mas para isso, você precisa seguir essa receita que nós acabamos de falar. Amém, gente? Se você seguir essa receita, se você não for faltoso em nada, se você limpar seu coração tirando toda a amargura, embora eu sei que de repente essa amargura tem um porquê, só que se você quer o seu bem, tira essa amargura pelo seu próprio bem. Amém, gente? Tira o que de repente fizeram, elimina o que fizeram. O que vai resolver você ficar remoendo isso dentro de você? Que bem vai fazer você ficar remoendo isso dentro do seu ser? Deus está dizendo: se você quer uma nova vida, vamos vencer tudo isso. Amém, gente? Então eu quero fazer uma oração para você que diz: pastor, eu quero renovar minha vida nesse 2015. Antes de 2015, que eu possa já entrar o ano diferente. Amém? Fique de pé, por favor.